médio. Hoje, 10 de novembro de 2020, temos aí uma aula de história especial sobre a família real no Brasil. Espero que vocês entendam que é muito importante você compreender os motivos que trouxeram a família real ao Brasil em 1808, tá bom? Mas não foi só a passeio não, eles vieram de mudança para o Brasil mesmo, tá bom? Nessa data aqui. Como assim? A gente sabe que o Brasil antigamente era colônia, né? De exploração. Sendo colônia de exploração, Portugal não tinha nenhum interesse em transformar o Brasil em reino ou república, jamais. Então, e nem a intenção de vir morar no Brasil, muito menos isso. Eles não queriam nem saber de morar no Brasil. Então, o que houve aqui? O que aconteceu, né? Aconteceu que nós estudamos um assunto chamado Revolução Francesa, como vocês devem lembrar, né? E foi muito importante essa Revolução Francesa para colocar o mundo nas rédeas de um politicamente, de um novo tempo político que estava se aproximando, né? Depois da Revolução Francesa, não teve mais esse negócio de rei absoluto mandando, não. O rei agora tinha que obedecer a um parlamento, tinha que obedecer aos poderes legislativo, judiciário, executivo. Tinha toda uma hierarquia política, né? E depois que a Revolução Francesa aconteceu, os girondinos colocaram no poder para governar a França o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. O que o Napoleão Bonaparte fez? Ele, de certo modo, ele começou a levar para os países vizinhos da Europa as ideias da Revolução Francesa, os ideais, conquistando ali cada pedaço que ele poderia conquistar, né? E atacando para se defender. A tática dele, a estratégia dele era simples, era atacar para se defender. Então ele foi dominando os países que ele podia dominar. A gente não pode nunca dizer que ele dominou todos, não foi bem assim, viu? Ele dominou os países que ele poderia dominar, todos eles ali, né, aquela região. Vou mostrar o mapa para vocês aqui, para ficar melhor. A França fica mais ou menos aqui na central aqui da Europa, né? E o Napoleão Bonaparte foi invadindo aí onde ele poderia invadir, ó. Invadiu a Áustria, ele invadiu aqui essa parte aqui próxima aqui da Itália, ele invadiu outras regiões ali do lado de lá, né? Do lado de cá tinha a Rússia, né? Aqui, tudo isso aqui é Rússia, grande demais a Rússia, né? A Inglaterra fica aqui, ó. Não conseguiu invadir a Inglaterra porque a Inglaterra fica na Grã-Bretanha, né? No Reino Unido ali da Grã-Bretanha. E é por mar. E assim, por mar não tinha como Napoleão invadir a Inglaterra. Já por terra, a Inglaterra não tinha como combater o Napoleão assim diretamente. Ela precisava de tempo para treinar exércitos, aumentar o exército, fabricar mais armas, canhões, enfim, tudo que poderia ser fabricado. Do lado de cá fica Portugal, do lado de cá fica Espanha. Aí é o seguinte, ó, o Napoleão foi invadindo. Chega um momento em que ele vai chamar os ingleses, enfim, tal, os ingleses não vão. Ele não consegue invadir a Inglaterra por mar, porque por mar ele perde. Então, o que é que o Napoleão Bonaparte faz? Ele cria, deixa eu colocar bem aqui, isso aqui é questão de Enem, ó. Ele cria uma espécie de barreira econômica e política, bem aqui, ó, entre a Inglaterra e o restante da Europa, tá? Essa barreira, o bloqueio, é chamado de bloqueio continental, tá, gente? Bloqueio continental. Bloqueio, tudo do século XVIII aqui, do século XIX também, tá? Bloqueio continental. Mais precisamente no século XIX, porque foi quando Napoleão fica mais forte ainda. Então olha só, esse bloqueio continental visava o que? Prejudicar economicamente a Inglaterra. Para ver a importância da economia para um país, né? Ó. Todo país hoje ou no passado ele precisava ser forte economicamente para quê? Para que ele pudesse ser forte de outras formas também, politicamente,
socialmente, culturalmente, tudo enquanto. Tudo dependia muito da economia. Assim como hoje também tudo depende da economia. Tente fechar as barreiras comerciais para o Brasil, para o restante do mundo todinho. Faça um bloqueio bem aqui no Brasil, para você ver a tragédia. Economicamente o país fica isolado. Isso aí cria um embargo, né? Então o que ocorre aqui? Os ingleses não poderiam passar para o lado de lá, nem fazer nenhuma reivindicação. Só que Portugal era aliado da Inglaterra, né? Portugal era aliado dos ingleses aqui. A rainha Dona Dona Maria I. A rainha Dona Maria I ela era aliada dos ingleses, né? E o filho dela, o Dom João, consequentemente também. A França acabou dando a Dom João um ultimato. Como assim, professor? Ele digamos assim, ele se alia e acaba invadindo a Espanha, né, ali, e diz para Portugal, Portugal é o seguinte, se você ficar do nosso lado, a gente fica de boa aqui, viu? Tranquilo. Mas se você ficar do lado dos ingleses, fazer algum tipo de relação comercial com eles, aí a gente vai ter que invadir o país de vocês. E os ingleses do mesmo jeito. Se você não é nosso aliado, você é nosso inimigo. E agora, Portugal ficou no meio. Portugal pediu um tempo a Napoleão, né? Napoleão deixou ele esse tempo aí com os portugueses, se arrependeu, lógico, ter dado esse tempo, porque Portugal, com a ajuda dos ingleses, acabou trazendo para cá 15 mil pessoas, incluindo a família real, né? 15 mil pessoas para viver em uma das suas colônias portuguesas. Ele escolheu o Brasil. Tá? Essa corte portuguesa que veio com a família real juntamente, ela tinha inteira proteção dos ingleses, porque por mar, como eu falei para vocês, por mar não tinha como ninguém atacar a Inglaterra. Então os navios chegaram aqui no Brasil, né? Mas precisamente eles deram um retorno aqui, vieram se instalar no Rio de Janeiro. E imediatamente aqui a Inglaterra exigiu uma indenização, que veio em forma de abertura dos portos do Brasil aos ingleses, viu? E a capital do Brasil foi mudada de Salvador para o Rio de Janeiro. O pessoal de Salvador também não gostou muito, viu? O pessoal do Nordeste não gostou muito, tanto é que em Pernambuco, o pessoal de Pernambuco queria se separar do Brasil, formando ali uma república. A gente vai ver isso aí também, a chamada Revolução Pernambucana. Então olha só, chegando aqui, os ingleses praticamente obrigam Portugal a assinar, digamos, 2 anos depois dessa fuga, 1810, questão de Enem também, viu gente? Os chamados tratados, né? Os tratados de 1810. O que falava esse tratado? Da abertura da economia do Brasil para ingleses e países aliados dos ingleses, viu? Aqui, para passar de um país para outro, olha como a economia é uma coisa interessante. A economia é uma ciência à parte, viu? Quando a gente quando não entende o que está acontecendo hoje no mundo, é porque nós não entendemos o valor da economia para um país. É uma ciência à parte. Tanto é que existe economia na universidade, na faculdade de economia para você estudar, né? Quando um produto sai de um país para outro, ele paga uma taxa na alfândega, né? Ele paga uma certa taxa. E os ingleses só pagavam 15% a partir do Tratado de 1810. Os portugueses pagavam 16%, que eram praticamente donos, entre aspas, do Brasil. E as outras nações pagavam acima de 20% de taxa para entrar no país, né? E essa taxa do mesmo jeito funcionava para lá. Todo produto para entrar de um país para outro tem que pagar uma taxa na alfândega, ou seja, na fronteira. Por isso que existe o Mercosul, para evitar que essas taxas se tornem tão altas e os países não se desenvolvam. Um país só se desenvolve economicamente para depois ele se desenvolver politicamente, socialmente, culturalmente. Viu, gente? É assim que funciona. A economia é o pé de tudo. A economia ela é a base aí do desenvolvimento de um país.
Então, os ingleses nesses tratados de 1810 se deram muito bem, né? Gostaram demais, e o Brasil nunca mais voltou a ser colônia, certo? Olha essa questãozinha que gostava de aparecer antigamente, era assim, marque certo ou errado, né? Aí Napoleão Bonaparte, né? Tarará, Napoleão Bonaparte foi responsável diretamente pela independência do Brasil, certo ou errado, né? Certo ou errado? Só está errado porque não foi diretamente. Não foi ele que proclamou a independência. O Napoleão Bonaparte foi responsável indiretamente, porque foi ele que expulsou a família real de Portugal para que ela pudesse vir se instalar aqui no Brasil, e futuramente o filho do Dom João, que é o Dom Pedro I, ia proclamar a independência do Brasil, certo? Então, nessa vinda de Portugal, da família real portuguesa para o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser tratado oficialmente como Reino Unido a Portugal e Algarves, ao nome do Brasil, Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é uma região do sul de Portugal, tá? Então, porque eles não quiserem colocar só Portugal, colocaram Algarves também no documento. Reino Unido a Portugal e Algarves. O pessoal daqui ficou louco de felicidade. O Brasil agora não era mais colônia. O Brasil agora era um reino, né? E como tal, o Brasil, eles achavam que o Brasil poderia ter uma certa autonomia. E de fato o que acontece? De fato os partidos políticos brasileiros daqui crescem demais, né? A elite econômica do nosso país aumenta muito. E como eu falei para vocês que a economia é a base de tudo, não esqueçam disso de jeito nenhum, que a economia é a base de tudo. Economicamente algumas pessoas começaram a ficar muito ricas e se aproximar muito da família real. Foi isso que tornou possível a futura independência do Brasil. Porque essa elite não queria mais voltar a ser colônia, de jeito nenhum. Para eles, colônia era exploração o tempo todo e pronto, não tinha conversa não. Então eles queriam continuar sendo reino, por isso que eles articularam a independência. Por isso que a gente fala que Napoleão indiretamente foi responsável pela independência do Brasil. Tá bom? Então, após essa fuga, Portugal, o rei de Portugal, a Dona Maria I, não tinha muita possibilidade de governar, porque ela tinha alguns problemas de saúde. Quem mandava de verdade era o filho dela, o Dom João, né? Dom João que mandava realmente no Brasil, Dom João VI. Pedrinho ainda era muito pequeno, Dom Pedro era muito pequeno, era só brincando, né? Caçando lagartixa, enfim. O Dom João, chegando aqui, ele funda logo, ele começa a sua fundação, ele começa a fundar o Banco do Brasil, né? Afinal de contas, uma elite precisa de um banco, né? O Banco do Brasil. Ele traz para cá também, ele começa a abrir a academia militar, né? Um hospital militar também. Muita gente questiona a respeito do Banco do Brasil, que é esse banco que a gente tem hoje. Esse mesmo banco que a gente tem hoje, até hoje o Banco do Brasil existe no Brasil. Ele foi fundado por Dom João VI em 1808. Certo? Só que é aquela coisa, o pessoal diz assim, vamos privatizar o Banco do Brasil. Não se espanta se cair no Enem um texto falando do Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João e que o pessoal está doido para privatizar, né? Quem é que quer ser o presidente? Olha, o presidente tem que ser muito sem noção, um presidente que vai, digamos assim, mudar totalmente os rumos de uma história. É aquele presidente um presidente que privatiza o Banco do Brasil. Consequentemente, ele não quer entrar para a história como alguém que pegou e deu um patrimônio nacional para iniciativa privada. Vai ficar muito feia a história dele, né? Mas infelizmente acontece isso. Fundou a Academia Militar, fundou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que ainda hoje existe também. Jardim Botânico. Isso aqui tem no livro de vocês também, viu? Jardim Botânico. Ele fundou a Biblioteca Real, né? Biblioteca Real.
certo? Ele fundou a imprensa régia, um jornal que falava bem do governo, falava bem do reinado, enfim, imprensa régia, né? O Dom João, ele fundou a Academia de Belas Artes, ele trouxe muitos artistas europeus, né? Holandeses, franceses, para vir morar no Brasil, para fazer o registro aí da região. Tudo isso aí foi, digamos, fundado por Dom João. Só que, como eu falei para vocês no comecinho da aula, o pessoal do Nordeste não gostou muito da mudança da capital. Inclusive, Pernambuco acabou tomando umas dores aí, porque a revolução, chamada Revolução Pernambucana de 1817, ela foi exatamente por conta dessa família real no Brasil. O que aconteceu para o pessoal de Pernambuco se revoltar? Teve uma grande seca lá, causas naturais, uma grande seca, não estava chovendo de jeito nenhum. E também o preço o preço do açúcar também estava em baixa. Opa, o açúcar estava em baixa, né? Ó. E também o preço do algodão. O Brasil tinha que competir com os Estados Unidos com esse algodão. E o açúcar, o Brasil tinha que competir com outras regiões também, né? E ficou ruim para o Brasil tá competindo. Se ele, apesar de ser reino, não tinha deixado ainda de ter qualidade de colônia. Então Pernambuco resolveu então fazer o seguinte, inspirado na Revolução Francesa, né? Olha só o tamanho da importância que ela tem, né? Inspirado na Revolução Francesa, os pernambucanos acabaram lutando e tomando a capital de Pernambuco, Olinda, né? No tempo lá era Olinda, né? Não era Recife ainda. Tomando a capital de Pernambuco e instalando ali uma pequena república. Só que Dom João, quando soube disso, né, acabou sufocando o movimento e o pessoal que estava enfrentando aí acabou se rendendo. Então a gente pode dizer assim, a Revolução Pernambucana foi a única? Não, teve mais, tá? Teve mais revoltas, teve mais confusão. Não foi só a Revolução Pernambucana que aconteceu, não. Mas o objetivo dela era o quê? Separar o Brasil de Portugal. Cuidado aí, se aparecer alguma questão dizendo marque corretamente, você pode colocar que a Revolução Pernambucana foi uma revolução separatista, tá bom? Formar ali uma república de Pernambuco. Então, na próxima aula a gente vai trazer questões para vocês a respeito desse movimento todo, e à medida que a gente for respondendo a questão, a gente também vai fazendo revisão. Esse assunto é muito importante, porque vai chegar um momento em que na próxima aula a gente vai ver que a família real é obrigada a voltar para Portugal. Tá bom? Eles vieram em 1808, mas eles foram obrigados em 1820 a voltar para Portugal, 1821 mais precisamente. Aí onde vai começar todo o fórum da independência. Aqui vai começar todo o processo lá do capítulo 40 que a gente está começando a estudar. O processo de independência do Brasil. Tá bom? Então ficamos hoje por enquanto por aqui. E até a próxima aula. Fiquem em paz, fiquem na paz. Tchau, gente.